dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional. Bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Então, hoje, sábado, 25 de outubro de 2025, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional tem o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar. E hoje trazendo o tema, que é uma pergunta que eu acredito que muitos se fazem. Pois é, por que morremos se a nossa vontade é não morrer? Por que sofremos se a nossa vontade é não sofrer? É isso aí. Então, com a equipe, que é formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Pernambuco, o senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Orlando Almeida, de Alagoinha, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos. Então, o programa é Sintonia Racional. É um programa que está ao alcance de todos, e em especial daqueles que ainda não conhecem o conhecimento natural de cultura racional, o qual está contido nos livros Universo Desencanto. Portanto, vá no YouTube, vá no Face, acesse o nosso canal Sintonia Racional, ok? Salve, bom dia para todos. O natural de tudo e de todos é racional, puro, limpo e perfeito, que se deformou, degenerou e tomou forma diferente do seu verdadeiro natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Portanto, com o tempo, tinha que vir a transformação dessa deformação em degeneração e poluição para o seu verdadeiro natural. Por estar fora do seu verdadeiro natural, é que ninguém se conforma em ser como é, sofredor e mortal. É isso aí, meu caro ouvinte, meus queridos internautas. Gratidão a todos que estão conosco, que venham a estar conosco posteriormente, ok? Então é isso. Para dar início à sabatina de hoje, eu tenho o prazer de convidar o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, Antônio Santos. Antônio Santos, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da rádio FM, a Rádio Alagoinha, FM 104.9, quase que já ia me esquecendo, aos nossos ouvintes e estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo, e aos nossos internautas que nos acompanham no YouTube, Mundo Afora. Pois é, não é, Madá? O tema hoje são duas perguntas que certamente já foram formuladas por inúmeras pessoas nesse mundo. Por que que nós sofremos? Por que que nós morremos? Se a nossa vontade não é nem uma coisa, nem outra. Se a nossa vontade é não sofrer e não morrer. Então, vamos lá. Como o programa tem primeira e segunda parte, eu dividi a minha fala hoje e na primeira parte eu vou falar do porquê do sofrimento, do porquê que nós sofremos. Então, vamos lá. Todos nós observamos aqui neste mundo que o sofrimento
é igual para todos. Todos os seres humanos, estejam eles onde estiverem, estão na condição de sofredores e mortais. Observem bem que até mesmo uma criança, quando nasce, já nasce sofrendo, porque o próprio parto já é um sofrimento. Coitadinha da criança, quando nasce, já toma logo uma bufetada lá naquele lugar e já começa a sofrer a partir dali. E outros processos mais. Observem também que sofre o rico, sofre o pobre, como o racional superior diz, sofre o graúdo, sofre o miúdo, sofre quem diz que sabe, sofre quem diz que sabe muito e sofre quem não sabe nada. Como assim? Então, observem que o sofrimento é um pertence geral da condição de ser humano. E o ser humano, por viver sem se conhecer racionalmente, porque ele pensa que se conhece, mas não se conhece, porque se ele se conhecesse racionalmente, ele saberia o porquê ele é um pensador, um sofredor e um mortal. E sabendo dessas causas, eliminaria o sofrimento de sua vida. Mas vamos lá. O ser humano, por viver sem se conhecer racionalmente, ele não sabe o porquê que o sofrimento existe. Qual a razão do sofrimento? Qual a razão do sofrer? E por isso ele sofre e está exposto a todo tipo de sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento moral, sofrimento natural, sofrimento artificial, sofrimento espiritual, enfim. O ser humano é bombardeado por uma gama de sofrimentos que tem hora que ele fica atordoado e se pergunta, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Como eu faço para me livrar do sofrimento? O que eu tenho que fazer para me livrar disso? Então, hoje, na fase do terceiro milênio, na fase racional, temos o conhecimento de cultura racional, um conhecimento vindo de um mundo muito superior ao nosso, que é o nosso mundo verdadeiro de origem, para nos esclarecer com base, com lógica, provas e comprovações, o porquê que nós estamos nesta condição. Então, o que aconteceu para que nós chegássemos a essa condição? Nos ensina o Racional Superior, na sua obra, intitulada Universo em Desencanto, que nós éramos seres puros, limpos e perfeitos. E hoje, olha o que nós somos. Então, ocorreu um verdadeiro estardalhaço na concepção da natureza para que nós deixássemos de ser o que éramos e chegássemos a ser o que somos. E várias são as causas descritas pelo racional superior para que chegássemos a essa condição. A principal delas, o abuso da liberdade, do livre-arbítrio. E, principalmente, nós nos tornamos sofredores porque nós saímos do nosso verdadeiro estado natural, saímos do nosso habitat natural e estamos aqui em um mundo do qual não pertencemos, ou ao qual não pertencemos, que é este segundo mundo, este mundo de matéria, esta galáxia Terra. Vejam bem, observem bem, meus ouvintes. Uma pessoa que esteja fora da sua casa, fora do seu lar,
por muito tempo, ela não vai se sentir bem. Uma hora ela vai querer voltar para sua casa. Não é verdade? A mesma coisa é um animal do frio, acostumado com seu habitat natural frio, ou com um peixe que vive dentro d'água. Se nós retirarmos esse animal do habitat natural frio e tirarmos o peixe fora da água, eles vão morrer, eles vão sofrer, agonizar, se debater, e vai chegar um momento que eles vão morrer, não vão resistir. Assim é o ser humano, está fora do seu estado natural. Vive aqui na matéria, mas não pertence à matéria, pertence a um mundo superior. E por isso ele sofre e está aqui sofrendo há milhões e milhões e milhões de anos. Então, é preciso conhecer a cultura racional, desenvolver o raciocínio, passar a se conhecer racionalmente para conhecer todas essas causas e, aos poucos, ir eliminando o sofrimento de nossa vida. E para eliminar o sofrimento da vida, somente com o desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é o dono da vida e o dono deste segundo mundo, e somente ele é que tem condições de nos esclarecer o porquê que nós estamos nessa condição de sofredores e mortais e o que temos que fazer para nos livrar delas. Então, Madá, é sobre este assunto maravilhoso que nós vamos falar hoje. É com você. Muito bem, Antônio, é verdade. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido a estudante de cultura racional, Ângela Maria, diretamente do Recife. Ângela, seja bem-vinda, bom dia. Oi, equipe, saudações racionais. E a todos vocês ouvintes que estão aqui a nos acompanhar neste momento, né? Pela rádio aí, FM de Alagoinha, levando cultura racional a quem não conhece, a quem ainda não sabe dessa grandiosa cultura, que é a cultura da natureza. E que nós nos ligamos a ela em sua energia superior, energia racional. Então, todos nesse momento conosco, ligados à energia racional da natureza, né? Sendo beneficiados pelos fluidos, o fluido racional, que nos equilibra, moral, físico e financeiro, né? E aí a gente vai estudando o livro Universo e Desencanto e vai compreendendo o quão importante é essa cultura. Uma cultura que não aceita religião nem doutrina. O nome já diz, cultura. Cultura da natureza. E aqui estamos nós, estudantes de cultura racional. Todos os dias, caros ouvintes, nós estamos com o nosso livro Universo e Desencanto, né? Estudando, aprendendo, conhecendo sobre o universo, conhecendo antes de ser, o agora, o antes, o depois, conhecendo tudo, tudo. E neste tudo, caros ouvintes, está lá na obra de Universo e Desencanto sobre as vontades. E essas vontades, caros ouvintes, nos trouxeram onde nós estamos, aqui, neste segundo mundo. Porque se estamos aqui, existe um mundo superior que deu causa a este. E ó, não é conto da carochinha, tá lá provado e comprovado dentro de cultura racional. Então, hoje a gente fala aqui, né, que nós seres humanos, a gente não quer morrer, a gente não quer sofrer. Mas está aí a pena capital para todos. Quem nasce um dia morre, né? E nesse percurso a gente sofre. Então, a cultura racional, ela vem desmistificando muita coisa que nós aprendemos e ela vai nos dizer que há uma lei da natureza. E essa lei se chama a lei da transformação.
tudo se transforma. Nada se cria, não é? Tudo é transformado pela própria natureza. Porque o nosso natural, caros ouvintes, não é esse. E essas vontades fizeram com que a gente saísse do nosso natural. E aí, eis que, até hoje, a gente não sabia de onde viemos. E quando nós passamos pela transformação, a qual nós chamamos de morte, para onde vamos? Cultura racional, ela esclarece que uns tantos seres superiores, por suas vontades, pelo livre-arbítrio que eles tinham e têm lá em cima, deram causa a tudo isso aqui. Mas que hoje se sabe que é preciso, é necessário voltar para onde saiu. Nós estamos, caros ouvintes, no terceiro milênio, na terceira e última parte evolutiva da natureza. Nós estamos, caros ouvintes, diante de uma grandeza suprema, que é a revelação de tudo, sem mistificação, sem mistério, não é? Sem que você precise sair do que você já aprendeu. Você tem lá sua religião, continua. Você que tem sua filosofia, continue. Você que está no meio científico, continue. No meio filosófico, continue. Mas, se você quer resposta para um de todos esses segmentos ainda não te preencheu, cultura racional. Porque os sofrimentos, caros ouvintes, como foi bem dito, é para todos. Do menor ao maior. Do rico, do pobre, não importa onde quer que esteja. Se está no lado do Ocidente, se está no lado do Oriente do planeta Terra, todo mundo sofre. Uns vão sofrer mais, outros sofrem menos, mas todo mundo sofre. Uns dizem que o sofrimento não é, era preciso, necessário para se aprender alguma coisa. Sabe? Quando uma mãe diz, não faz isso, filho, e ela sabe por que está dizendo para não fazer, a gente vai lá e teima e quebra a cara. Pois é. A natureza superior, ela está aí dizendo, ó, não cabe mais vocês ficarem aí sem o conhecimento de si mesmo. E quando isso acontecer, vocês vão se machucar, vocês vão sofrer. E aí nos é revelado que quando a gente passa a se conhecer, esse sofrimento, ele começa a ser entendido. A gente vai compreender a origem, né? A gente vai entender a causa para os efeitos que nós sentimos. Por que que nós sentimos dores? Por que dói aqui, dói ali, dói acolá? E aí a gente, né, num determinado momento, fulano é tão bom, tão bom, tão bom, fulano morreu. Em cultura racional nós dizemos transformou. Mas fulano era tão bom. Por que Deus levou? Ah, foi vontade de Deus. Caros ouvintes, está na hora de entender que a natureza é de transformações. Então, quando a gente é transformado desse corpo de matéria para um outro momento, né? Tudo está descrito em cultura racional no livro Universo dos Encantos. Tudo é energia nesse universo. Então, se nós sofremos, se nós morremos, né? Se nós somos transformados pela própria natureza, é um processo do qual nós mesmos criamos aqui, neste segundo mundo, né? Então, seja animal racional, seja animal irracional, né? Seja vegetal, tudo é transformado. O mineral também, né? Tudo é transformado. É uma lei, meus caros ouvintes, natural da natureza. Quer queira, quer não queira, todos são transformados. Vejam, vocês que antigas civilizações, né, criaram meio e métodos, não é? Em suas crenças, de que voltariam, né? Então, aquele corpo precisaria ser preservado, né? Criando aí as mumificações, né? Mas hoje a gente compreende, né? Aquele corpo não retorna.
Então, o que é que retorna, caros ouvintes? O que é que fica, o que é que acontece quando nós saímos desse corpo de matéria? Será que a gente volta aqui? Será que é mesmo uma reencarnação? Será que é uma transformação? O que é que está acontecendo? 7 partes porquê de tudo, caros ouvintes, descrito em Universo Desencanto. E a gente vai entendendo, vai compreendendo. E quando a gente vai estudando, entendendo, compreendendo, a gente vai saindo desse campo de sofrimento, que é para todos. Porque até uma criança, não é, que a gente diz que é pura, é pura porque sofre tanto. Tem sua causa, caros ouvintes. Tudo existe uma causa. E ela está descrita claramente em Universo Desencanto. Portanto, venha conosco. Venha conhecer a cultura da natureza, a cultura do terceiro milênio. É com você, Madá. Na cultura racional, como é que viemos parar aqui, fora do nosso estado natural, e por estar fora do nosso estado natural, perdemos o direito de viver. E por isso somos destruídos pelo sofrimento e pela morte. Agora, na cultura racional, vão conhecer como todos poderão voltar ao seu estado natural. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Acabamos de ouvir mais um trecho das mensagens do senhor Manuel Jacinto Coelho, mensagem essas que fala justamente o motivo que nós demos, né, vamos dizer assim, por termos saído do nosso mundo de origem. Por isso, nós estamos em um mundo que não é nosso e por isso nós não temos o direito de vivermos. Então é isso. Senhor Manuel Jacinto Coelho é o racional superior da Terra, né? É o aparelho racional do racional superior. Aquele que se prontificou de vir para aqui, vestir esse corpo de matéria, de lama, para que nós, que estamos aqui, por desobediência, é claro, pudéssemos sabermos que nós temos um mundo de origem, que nós temos uma origem para a qual nós devemos voltar. Então é isso, meus queridos. Salve! Com você, Antônio. É verdade, Maná, é verdade. Então, minha gente, como eu disse no início, eu dividiria a minha explanação de hoje na primeira parte, falando a respeito do sofrimento, e na segunda parte, falando a respeito da morte. E aí, a gente já começa com uma pergunta: o que é a morte? E por que que a morte existe aqui neste segundo mundo? Qual a real serventia da morte? Qual a finalidade da morte? Qual o objetivo da morte? E a gente aprende, nos livros Universo em Desencanto, muita coisa, mas muita coisa mesmo, porque o livro Universo em Desencanto complementa todo o nosso saber humano. E aí fica a pergunta: meu amigo, minha amiga, você que aí está me ouvindo, você sabia que você vive contra si mesmo? É, meu amigo, você está vivendo contra si mesmo, vivendo contra a natureza, vivendo contra tudo e vivendo contra todos. E você não sabia disso, pois passe a saber agora. E por que que você está vivendo contra si mesmo nessa condição? Porque você está dentro de uma nova era, de um novo tempo, de um novo momento
evolucional superior, mas você quer se manter numa condição evolucional inferior. Mas como assim, Antônio? O que você quer dizer com isso? Traduzindo, eu quero dizer o seguinte: nós estamos, meus amigos, toda a humanidade está na fase do terceiro milênio, na fase racional. A fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio, uma faculdade suprema do ser humano, uma faculdade superior. Mas você insiste em continuar a viver pensando e imaginando, uma faculdade primária, uma faculdade que não nos trouxe nada de bom nem de bem. Ah, você duvida? Olhe para o mundo. Tudo o que existe no mundo e o que foi construído no mundo foi feito pensando e imaginando. Mas você sabia que o pensamento não foi feito para acertar e nem para equilibrar a vida do ser humano? Por isso estão aí todos esses desacertos. E por isso a humanidade hoje espera o quê? O desacerto final, que seria a destruição total por meio de bombas atômicas e mísseis atômicos. Não é verdade? Então, meu amigo, minha amiga, você que me ouve aí, preste muita atenção. Nós estamos aqui fora do nosso estado natural. Nós estamos aqui vivendo em um mundo ao qual não pertencemos. O ser humano é de origem superior. O ser humano é de origem racional. E por estar fora do seu mundo verdadeiro, fora do seu habitat natural, perdeu o direito de viver. E aí passou a existir esta pena capital chamada de morte, que é o que acontece com todos, indistintamente. Ninguém escapa da morte. Mas por que isto veio a acontecer? Ora, simplesmente o racional superior nos esclarece: vocês estão fora do estado natural de vocês. Vocês estão fora do habitat natural de vocês. Vocês são seres racionais que foram puros, limpos e perfeitos e saíram desse estado natural, se deformaram e se transformaram, como a Ângela falou muito bem a respeito das transformações naturais da natureza, e chegaram a essa condição. Mas, se nós não somos daqui, se aqui neste segundo mundo não é o nosso habitat natural, não é a nossa casa verdadeira, não é o nosso lugar verdadeiro, obviamente tinha que a natureza criar um modo, uma maneira de nós sairmos daqui e podermos voltar ao nosso estado natural. Porque senão ficaríamos aqui, fora do nosso estado natural, eternamente, vivendo num mundo que não é o nosso, eternamente. Então, por isso e para isso, foi que a natureza criou esta coisa chamada morte. E existe um livro, o segundo, se não me falha a memória, o segundo fascículo da réplica, que o racional superior pergunta assim: morte, por que tu existes? Eu vou repetir. Olha a pergunta. Frente a frente com a morte, pergunta-se para ela: morte, por que tu existes? E a morte responde: eu tinha que existir para tirar todos daqui, de um mundo ao qual não pertencem. Mato porque não é daqui. Mato porque não pertence a este mundo daqui. E é preciso que exista a morte para que saia daqui
e volte para o seu estado natural. Então, eis aí, de maneira bem simplificada, um dos motivos pelos quais existe a morte. Minha gente, é preciso conhecer a cultura racional para saber como desenvolver o raciocínio e como desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e ela poder voltar ao seu estado natural. E aí sim, voltando ao seu estado natural, alcançaremos, em definitivo, a absolvição da condenação à morte. Madá, é com você. É isso aí, Antônio. Muito bem. Verdade das verdades. E agora, para darmos continuidade, é com você, Ângela. Então, ouvintes, a gente se pergunta, né? Por que eu sofro? Por que eu morro? Não é? Acho que quem não conversou com amigos, com a família, né? Esses assuntos, né? Sorrindo, brincando ou sérios, né? A gente tem essa indagação. E aí nos revela o racional superior, porque nós somos mortais. E ele nos diz, né? Vocês são mortais porque vocês não são desse mundo. Esse mundo que vocês estão não é o seu mundo natural. Por isso vocês são os mortais. E por isso a natureza precisou criar, não é? Esse mecanismo de transformação, do qual a gente passa, né? A gente passa na transformação de onde nós estávamos para chegar aqui, e depois nós vamos passar por uma transformação de estar aqui para voltar onde a gente estava. Mas esse ciclo, meus caros ouvintes, ele agora no terceiro milênio, vai ser extinguido. Por quê? Porque a humanidade agora está sendo chamada ao conhecimento de si, da sua individualidade perdida. Então, esse sofrimento individual, caros ouvintes, não interessa a natureza. E a natureza que nós falamos aqui é a natureza superior, a energia racional. Não interessa para ela que nós fiquemos aqui continuando a sofrer. Isso não traz nenhum enriquecimento de sabedoria real, racional. Então, ninguém nasce sabendo, mas nós estamos aprendendo nesse percurso que tudo evolui. E a evolução chegou ao seu final, que é a revelação do mundo superior, que deu causa a esse, de como saímos de lá, o que estamos fazendo aqui, como voltar para lá. Porque o nosso natural, caros ouvintes, não é esse. E para conhecer o nosso verdadeiro natural, para alcançar o nosso verdadeiro estado natural, é preciso se conhecer. É preciso conhecer as duas naturezas, a natureza elétrica e magnética da qual nós estamos, da qual nós temos, né, aí nossas sementes, nosso corpo de matéria, e a natureza superior, que deu causa a tudo isso aqui, por vontade de uns tantos lá do primeiro mundo, mas que agora, né, estamos aí no retorno. Então, caros ouvintes, não é natural da natureza superior o sofrimento nem a morte. E por isso a gente que temos aí essa semente superior, a gente se sente incomodado com o sofrimento e com a morte. Porque nós temos aí a nossa ligação primitiva, né? Desta semente que está aí na glândula pineal, ao qual nós chamamos, né, habitante do mundo racional, está dizendo, vocês não são aqui. Então, por isso nós temos esse incômodo. Por isso nós não aceitamos sofrer, nós não aceitamos morrer. Porque não é natural, caros ouvintes. O nosso natural é de energia pura, limpa, perfeita. E é preciso agora conhecer, para que a gente saia justamente desse campo de matéria de sofrimento e de transformações.
Porque uma terra, caros ouvintes, que muito se transforma, ela fica fraca, né? Fica muito fraquinha e cada vez mais fraca. E aí ela vai chegar um tempo que vai parar de produzir. Assim somos nós. Quanto mais nós somos aqui neste mundo transformado, mais nós vamos ficando enfraquecidos. E para que isso não aconteça da gente perder o nosso vínculo de vez com o nosso mundo de origem, desenvolva o seu raciocínio com o livro Universo em Desencanto. É com você, Madá. É isso aí. Então, tudo que você precisa saber sobre o sofrimento, sobre a morte, o porquê desses dois fatores na nossa vida, está aí, gente, no livro Universo Desencanto. Pronto, agora vamos aproveitar este momento, né, final aqui, para que nós possamos manifestar, né, nossos sentimentos de gratidão, de parabéns para uma pessoa muito especial, né, aqui na caravana de Alagoinha, que é o senhor Bonisval Galindo, que hoje não pôde estar presente, mas que no próximo ele vai estar sim. Então, hoje nós queremos parabenizá-lo, né, veterano da linha racional aqui em Alagoinha. É verdade, Antônio? É uma pessoa que tem mostrado muita dedicação, muita responsabilidade, com a linha racional, com os estudos e tudo mais. É realmente um exemplo que a gente aqui conhece, como estudante, nós temos o orgulho de fazermos parte desta caravana, na qual só existe porque ele está aqui. Antes, porque a natureza quis, né? Depois, porque ele foi perseverante, continua sendo perseverante. Então, hoje, seu Bonijal, nós queremos desejar tudo o que há de melhor na linha racional para o Senhor, saúde, né, que você ainda fique com a gente, um bom tempo para a gente continuar com essa missão maravilhosa que é passar a divulgar conhecimento de cultura racional, a mostrar para as pessoas que existe uma solução para os seus problemas, para tudo que nos incomoda neste mundo de matéria. Então é isso. Felicidades, tudo de bom para o Senhor, uma ótima semana e vida que segue. Estamos aí juntos. Não é isso aí, Antônio? É isso, Madalena. É isso mesmo. Seu Bonisval, receba um grande abraço nosso, de toda a equipe, de coração, né? Que o senhor continue nessa sua perseverança e caminhando firme e forte na estrada brilhante e racional. Minha gente, uma ótima semana para todos vocês. Tá? Tudo de bom, tudo de lindo, tudo de belo e de maravilhoso racionalmente. E é como eu sempre digo, pensar, eu repito o que o racional superior diz, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Madá, é com você. Oi, Ângela, agora é com você. Ou então a todos que estiveram conosco neste programa, né, neste momento, e os que estarão depois, né, os nossos agradecimentos, né, sintonizados aí à fase racional da natureza. Bom, meu querido, felicidades plenas, racionais. Vamos que vamos, até o próximo programa. Bom final de semana a todos. E agora é com você, Orlando. Desejo um bom fim de semana para todos. Bonisval, muita saúde e muita luz. Até o próximo programa. Tchau. É isso aí, meus queridos. Mais o final de um programa de cultura racional, Bom Dia Racional, com o quadro dos Vamos Sabatinar, trazendo aí também o Sintonia Racional, né? Então é isso, gente. Cultura racional tem tudo que nós precisamos para vivermos bem neste mundo de matéria e vivermos felizes, porque a gente, a partir do momento que passamos a conhecer a cultura racional, através dos livros do Universo em Desencanto, sabemos, conhecemos tudo o que nós precisamos para realmente podermos sermos felizes e seguirmos em frente
sabendo que a gente tem um mundo de origem, nós não somos daqui, e o porquê da morte, e o porquê do sofrimento. Salve a todos, gratidão a todos, a nossos queridos internautas, Ângela e Antônio, sintam-se abraçados, enfim, a todos que estiveram e que vieram estar conosco. Vamos divulgar, meus queridos, porque é deste conhecimento que a humanidade está necessitando neste momento. Salve a todos, gratidão e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve, um ótimo final de semana para todos.